bom? Eu sou a Mika, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Tati, olá, do canal Vá Ler um Livro e de muitas outras coisas, né? Você já fez muita coisa nesse YouTube. Já, vou aqui por ordem alfabética. Meu currículo vai estar aqui, mentira, né? Mas ela veio aqui pra participar do Clube de Leitura Mikan, que eu acho que deixou de ser um nome provisório já, porque eu falei no outro vídeo que era um nome provisório, a pessoa falou, deixa esse nome mesmo. É assim que eu também me referi, viu? Pra quem não sabe, o Clube de Leitura Mikan é um programa aqui no canal que mensalmente eu vou recomendar um livro. Então todo mês, aí lá pro final do mês, vai ter um vídeo recomendando algum livro novo. E aí sempre um pouquinho antes eu aviso qual vai ser o livro do mês, então fica de olho nas minhas redes sociais, que vão estar linkadas aqui na descrição. E o livro desse mês é... Encarcerados! É um livro que acabou de sair aqui no Brasil pela editora Aleph. E a editora Aleph, inclusive, tá patrocinando esse vídeo, então queria agradecer muito pelo patrocínio deles. Eles deram um cupom de desconto pra quem quiser adquirir esse livro, então vai ter o link aqui na descrição. Você comprando por esse link é só você ir lá no seu carrinho de compras e colocar o código ENCARCERADOS, que você ganha 10% de desconto. Assim, o nome do livro, gente, é Encarcerados. Então você coloca no seu carrinho de compras e você consegue 10% de desconto no livro. E se você quiser, vai logo, porque o código fica disponível só até dia 1º de abril. Não é mentira, mas vamos lá. Então tá, sobre o que é Encarcerados? É uma ficção científica. Exatamente, começa por aí. É uma ficção científica policial, né? Sim. Eu achei muito engraçado, porque eu tava lendo, e aí o Guto, que faz o canal comigo no Vá Ler um Livro, ele chegou e falou assim, ai, que demais, porque aqui na quarta capa tá escrito, né, um assassinato ocorre em um quarto de hotel em Washington, blá blá blá. Aí você, ai, que demais, é um livro policial. É um thriller. Aí eu fiquei tipo, E ele é um livro policial. Ele é um livro policial com muitos elementos de ficção científica. sim. Dá pra ser as duas coisas. Se vocês quiserem, tem um vídeo que eu fiz recentemente das diferenças de fantasia e ficção científica, e eu falo um pouco isso no vídeo, que ficção científica e fantasia são mais ambientações e roupagens do que o gênero da história. Necessariamente também o tema, exatamente, né? Exatamente. Então você pode ter um drama de fantasia, um drama de ficção científica, e nesse caso é um suspense policial, uma história de investigação com ficção científica. Que ficção científica, cara? Que ficção científica! O autor é o John Scalzi, é o mesmo autor da Guerra do Velho, que também saiu aqui no Brasil pela editora Aleph. E ele tem um blog que chama Wherever, que é um blog muito bom. Tem algumas histórias que realmente você pode pensar numa aplicação delas na vida real. E eu acho que a história de Encarcerados é uma que, se você colocar esse e se do livro, meu, é super possível. E qual que é o e se do livro, né? O que é a premissa? Você tem uma doença chamada Síndrome de Haden, ou de Hayden, isso aí. que foi uma doença que surgiu e dizimou a população, praticamente. Não é que dizimou, mas ela atingiu muitas milhões de pessoas morreram, inclusive. Isso, e outras não morreram, mas elas sobreviveram de um jeito que elas não poderiam mover os seus corpos. Elas estavam encarceradas dentro do próprio cérebro. Exato. Como se fosse um estado vegetal, assim, só que a diferença é que seu cérebro funciona. Exatamente. Você tá consciente de tudo ao seu redor, você tem os seus sentidos ainda todos intactos. A única coisa é que você não consegue se mexer e fazer mais nada. Então os governos tiveram que lidar com essa situação. Como é que eles vão lidar com essa população nova de milhões de pessoas que tem essa síndrome e não podem sair por aí, precisam de cuidadores e precisam de um monte de coisa. E o legal também é porque ele é retratado, essa doença, realmente como uma epidemia, né? Como uma coisa que começou acontecendo e de repente, pá, todo mundo teve, muita gente teve. E isso também me deixou um pouquinho maluquinha, porque começa com sintomas de gripe. Eu acho que se eu tivesse com gripe, quando eu tivesse nesse livro, eu ia ficar assim, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí depois pode evoluir pra tipo uma meningite. Uma meningite. Só que tem gente que morre fase. no processo e algumas pessoas que sobrevivem podem ficar com encarceramento. E algumas pessoas que sobrevivem podem também ter uma outra condição que se chama integrador, que é uma pessoa que não ficou encarcerada, mas ela tem a capacidade de receber a consciência de outra pessoa na mente dela, que é um negócio muito louco. A gente fala um pouco mais disso depois. Uma coisa que eu queria já dizer aqui é que esse vídeo, ele é dividido em parte com spoilers e sem spoilers. Esse começo, gente, não vai ter spoilers, fica tranquilo. A gente vai discutir coisas mais específicas e com mais spoilers no final do vídeo, então caso você não tenha lido ainda, fica tranquilo, essa parte é pra você. Então, uma coisa legal do Encarcerados é que, apesar de ter toda essa premissa, você já entra nessa história com meio que tudo estabelecidinho. Porque já faz tempo que rolou essa doença. Inclusive o nosso protagonista, o Chris Shane, ele tem essa doença desde criança, ele já é um cara de 27 anos por aí. 27, Agente da FBI, anos. já tá
Ele tá começando o trabalho dele de agente na FBI agora. O primeiro caso dele é o caso que bota em... Tudo que tem no livro meio que vem desse primeiro caso. E nos é explicado dessa maneira, né? Porque a partir do minuto que ele começa a atender esse crime, ele fala assim, bom, então tá, deixa eu explicar aqui pra vocês o que tá acontecendo. Esse cara, ele tem a síndrome. Olha, esse cara aqui eu também tenho. Ah, e na minha infância foi assim, assado. Ah, o governo dá um dinheiro pra uma pesquisa pra gente entender melhor como funciona essa doença. Tem esse nome por causa da ex-primeira-dama que teve a doença. Uma coisa que tem muito nesse livro é a explicação. Assim, se você gosta de sociedades bem explicadas, sabe? Por exemplo, você é meio louco que nem eu, que gosta de tudo muito detalhadinho, esse é o livro pra você. Eu gosto muito de como ele explica como funcionam os C3, por exemplo. Que as pessoas que têm a síndrome de Hayden, como elas estão lá presas, desenvolveram um veículo de transporte pessoal, que é como se fosse um androide que a pessoa põe a consciência dela e ela sai andando por aí e vive uma vida normal. Ela vai trabalhar, ela vai pro mercado, ela dirige carro e etc. Sabe o que é mais louco? A imagem que eu tive do C3 desde o começo é ridículo, gente. É o do robô do Minha Instante, da Peach, sabe? Aquele desenho. Ai, sei. Eu imaginava todo mundo assim. Todo mundo que tinha esse robô, né? Essa interface que tem essa doença e tal, mas que tinha essa máquina. O homem de lata. Eu imaginava um homem de lata, assim. Essas pessoas, elas sofrem discriminação na sociedade. O livro não é sobre a discriminação especificamente, mas ela tá lá o tempo todo. E eu gostei da maneira que ele mostra como isso acontece. Então, logo que ele chega pra trabalhar, vem o cara e fala, quem é a geringonça? E assim, ele já rebate isso. Ele fala, não, por que você tá me chamando de geringonça, sabe? Só que eles chamam, e você vê isso sendo usado nessa coisa mais cotidiana, mas também em outra situação de ódio, um pouco mais pra frente. Exato. E é muito legal também que você consegue entender as diferenças, por exemplo, de classes, né, em relação. Porque o personagem principal, o protagonista, o Chris, ele é um cara que tem dinheiro. Muito dinheiro. Então, logo no começo, você já começa a entender que a máquina que ele tá é de última geração, é poderosa. Então, assim, todo mundo que vai falar com ele já fala, nossa, tá isso daí chique, tá chique e tal. É tipo o cara andar num carro de rico. Exatamente. Assim, que você sabe que ele tem mais dinheiro. E o veículo de transporte pessoal é como se fosse um carro de rico. Né? Exato. E uma coisa também que é bem importante vocês entenderem, só pra pegar o fio da meada de como isso funciona, o Chris, que ele tem essa doença, que ele tá encarcerado, o corpo dele ainda existe. Sim. E ainda tá dentro de uma espécie de berço dentro da casa dele. E aí é como se fosse, sei lá, a alma, né, o pensamento da pessoa que vai pra esse C3, que vai pra esse robô. E ele consegue, então, fazer as coisas do dia a dia, mas o corpo físico dele tá lá, tomando sorinho, sendo cuidado por um cuidador, enfim, ele ainda tá lá. Se ele não for alimentado, se ele morrer no corpo físico dele, não é que é físico, porque o robô também é físico. O robô também é físico, mas o corpo humano dele morrer, ele morre no robô também. Mas se acontecer alguma coisa com o robô, ele vai sentir, porque os robôs têm percepção sensorial, mas ele não vai morrer, ele tá lá no corpinho dele encarcerado. É muito o que bizarro. é maluco. É muito maluco, é muito doido. Tem até um momento que ele descreve que existe uma sensação específica que foi batizada, que é quando a pessoa tá no mesmo ambiente do corpo dela, enquanto ela tá dentro do robô, porque você tem uma espécie de vertigem. E é muito louco como ele descreve cada desdobramento possível dessa tecnologia e dessa situação na sociedade, né? Porque a gente tá falando muito aqui da tecnologia e tal, mas tem implicações sociais também. Fortíssimas. Porque essas pessoas que têm a síndrome de Hayden, elas se organizaram e elas têm um espaço próprio delas que se chama Ágora. Que é tipo, sabe Second Life, o jogo? Assim, eu imagino a Ágora tipo Second Life. É bem isso, Que cada um tem o seu avatar ali dentro e eles podem interagir, mas eles podem também trocar mensagens e ter seus próprios espaços lá dentro. É um negócio muito complexo, mas um conceito muito legal. Um conceito muito legal. E também podem, uma coisa que eu fiquei bem impressionada, eles podem se apresentar do jeito que eles quiserem dentro da Ágora. Com mais idade, menos idade, com uma feição assim, com uma feição assada, ou às vezes só a voz. Mas é um espaço muito legal e é uma coisa que faz parte de uma comunidade que se uniu pra caramba, que é a comunidade dos encarcerados. E uma coisa que eu acho muito legal é que isso faz muito sentido. E é um reflexo do que a gente tem na nossa sociedade também. Você tem as pessoas que se unem de acordo com a condição delas. Um exemplo que eu vejo muito é o da comunidade de surdos. Tem muitas pessoas surdas que às vezes não são alfabetizadas em português ou em inglês, depende do país que elas estão, etc. Aprendem apenas a língua de sinais e estão lá entre os surdos. E não necessariamente essas pessoas querem se integrar com a gente. Sim. Mas a gente com a visão de, mas não, seria muito bom se eles ouvissem e falassem, por quê? Qual que é, né, essa por quê? linha?
E tem essa discussão no livro, que é o cara que fala, eu quero curar eles. Mas quem disse que eles querem ser curados dessa maneira? Que ele fala assim, fazer as pessoas mudarem porque você não pode lidar com quem elas são não é o caminho. O que precisa ser feito é que as pessoas parem de olhar apenas pro próprio rabo. Você descura, eu ouço, você não é humano bastante. Por que o outro tá querendo dizer o que eu tenho que fazer, sabe? E mais do que isso, poxa, quem disse que eu quero viver no mundo físico? Ou quem disse que eu quero viver só na ágora? Ou quem disse que eu tô satisfeito com esse corpo que me deram, sabe? Sim. É muito legal. E um monte de discussão com uma boa ficção científica. Existe uma grande discussão política, social, filosófica, entendeu? Que é, pra mim, a melhor parte de todo livro de ficção científica, que eu fico assim, tipo... E no meio de tudo isso, você tem a trama policial, que eu também achei muito boa. Muito. Tem alguns momentos que eu não conseguia parar de ler. Quando eu vi, eu tinha lido 60 páginas de uma vez. Porque acontecem coisas que você fica... Ei, caramba, ele tem que resolver algum assunto. Eita, eu tenho que ler isso aqui. Tipo isso. Acontece alguma coisa muito bombástica e o protagonista tem que correr atrás pra resolver. Então, por exemplo, rolam ameaças, rola perseguições e tiros e coisas assim. E é bom, né? Porque assim, enquanto ficção científica é ótimo, e também quando se propõe a ser uma literatura policial, um suspense policial também é ótimo, porque a ideia principal de uma literatura policial é te prender porque você quer desvendar junto. Você quer saber, o que é isso? E você fica criando teorias. Eu acho que quando o livro consegue ser bom, né? Esse é o lance que ele precisa alcançar, que é fazer você ficar criando teorias na sua cabeça, pensando, isso aqui, ó. Mas é isso, basicamente. Eu acho que é uma história policial que tem todos os elementos de suspense e de ação que você vai esperar. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, porque alguns desses detalhes podem ser considerados spoiler. O primeiro acontecimento, que eu acho que é o primeiro caso, dá pra falar. Que tá aqui na quarta capa. Isso. Que eles estão lá num quarto de hotel e tem um cara com a garganta cortada e o outro tá na cama, assim, com a mão levantada. E aí perguntam, você matou esse homem? Ele, eu acho que não. Mas ele não tava muito bem. E é isso. E esse cara que tá na cama e falou que acha que não, é um integrador. Acho que agora a gente pode explicar o que é um integrador. Lembra que a gente falou que a pessoa põe a consciência dela no robô? Também dá pra ela pôr a consciência em outra pessoa. Os integradores são essas pessoas que podem ser esses avatares aí, vai. Doar o próprio corpo. Só que, assim, não é qualquer ser humano que consegue fazer isso. Por quê? Porque essas 3 fases dessa doença, né, muita gente passa por elas e não fica encarcerado. Essas pessoas que não ficaram encarceradas e que conseguiram sobreviver a isso, passa por uma cirurgia pra alterar uma parte do cérebro pra você também existir esse campo de abertura pra um Haden ou um Hayden, enfim, pra um cara que tem uma doença dessa entrar. E é muito engraçado porque nesse momento parece até que você sai um pouco da ficção científica e entra quase pra uma fantasia com médiums e coisas assim, né, com possessão e tudo mais. Parece muito uma história de possessão quando você pensa em uma pessoa na mente da outra, controlando os movimentos e tudo mais. Mas, cara, uma coisa que eu achei legal é também uma implicação disso. Às vezes, por mais que você tenha o seu veículo pessoal, o seu C3, né, que eles chamam, você não vai ter necessariamente com esse transporte alguma sensação humana. Por mais que você tenha seus sentidos e tudo mais, você paga essa pessoa pra você usar o corpo dela pra ter essas sensações. Sim. Então, você quer comer um hambúrguer, você quer fazer um carinho num cachorro. Até porque os robôs, né, esse C3, ele não come. Exatamente. Ele é ligado ele é carregado na tomada, né? Enfim, existe uma série de implicações que continua sendo um robô. E eu achei isso muito legal, porque por mais que seja uma ficção científica, uma coisa que talvez ainda não exista necessariamente desse estilo e tal, ainda assim ela tem uma base real muito forte. Sim, é bem entendeu? Não é, deixa esse robô comer aqui uma torta de chocolate. Não, né? Mas tem gente que pesquisa, eles falam isso no livro, eles sugerem essa possibilidade, que o cara tá pesquisando pra ser possível que o robô possa comer, sabe? Exatamente. Porque eles se preocupam com todas essas implicações sociais, porque você estar numa mesa de jantar e não comer como os outros implica socialmente que você é diferente dele. Exatamente. Isso me lembrou muito Fullmetal Alchemist, por exemplo, que o Alfonso, pra quem não sabe, ele é uma alma que tá fixada numa armadura. Ele não dorme e ele não come. Não come, não faz nada. Então ele sempre tá por fora das coisas exatamente por isso. E é muito Fullmetal Alchemist isso, sabe? Exatamente. E pros fãs de Harry Potter de plantão, existiu uma cena que aí eu dei um leve grito. Que é uma cena que ele tem, o Chris, o protagonista, ele tem que ir pra outro lugar. E aí a parceira dele do FBI vira pra ele e fala:
conhece alguém que consegue chegar lá em um piscar de olhos, hein? Haha. E eu fiquei assim, tipo, por quê? Aí do nada ele... Porque como é só né, o pensamento, né, o cérebro, a alma, enfim, não sei dar um nome pra isso, mas é que você pode assumir outro C3. Quando ele abre o olho da geringonça, né, que é um robô mais velho e tal, no outro lugar, eu fiquei tipo, meu Deus, Harry Potter, sabe? Tipo... Sim, exatamente. É muito louco isso. Por quê? O que acontece? Como ele tá se transferindo, ele faz o download da consciência dele pra qualquer lugar, ele pode ir pra qualquer robô em qualquer lugar do mundo. Isso é muito da hora ao mesmo tempo. Da hora, cara. Então você tem, lógico, todas essas características negativas associadas a ser honrado. Então, você não pode se mexer, você não pode não sei o quê, você não pode ter as sensações humanas sendo um robô. Mas tem um monte de outras coisas muito legais que eles conseguiram, como comunidade e tudo mais, ter. Então, isso, por exemplo, você poder ir pra qualquer lugar do mundo em um instante. Ou você ter esse espaço virtual que é muito da hora, que é a Ágora, sabe? Você faz de tudo conexão. Lá dentro. O que eu gosto também é do externo e do interno, que ele fala, ativei minha voz interna e atendi o telefone. Você tá no jantar assim, você não quer participar da conversa, você pode ficar falando com outras pessoas. Falando com outras pessoas. E não é que nem você ficar mexendo no celular, assim. Exato. Ninguém vai saber, sabe? Ninguém, é maravilhoso. Então, caso você ainda não tenha lido Encarcerados, eu acho que vale muito a pena. É uma história que tem muita explicação, então pode ser um pouco pesada às vezes, de você ter muito nome, muita conexão de empresas e coisas assim, mas... Muita coisa, explicação tecnológica também, né? Sim. Aí eu entrei no hardware, aí eu fiz não sei o que no software, e aí eu apertei a tecla tal. Tem muita explicação. Mas eu gosto. Então, se você for uma pessoa como eu, que curte muita explicação, entender como esse universo funciona, cara, esse é o livro pra você. E se você gosta de suspense policial ainda mais, cara, demais. Com certeza é o livro pra você. Mas mesmo se você não for tão fã que nem eu, desses detalhes assim tão específicos, passa. Tá tudo bem, sabe? Não foi nada, em momento nenhum que eu parei e falei assim, oh meu Deus, chega. Não, é só coisas que eu sabia que podia passar sem, mas o autor escolheu. Ele quis explicar. Explicar detalhadamente, assim. E agora a gente vai entrar na parte de spoilers. Se você quiser pular a parte de spoilers, não quiser saber, vai aqui nesse tempo que tá na tela, tá bom? E é isso, a partir de agora, spoilers! Eu queria saber qual foi o seu momento preferido do livro. Eu acho que foram todos os momentos. Esse trechinho que eu li, que ele fala nessa discussão no jantar beneficente, porque ele vai lá pra jantar com o pai, que é um político, e é um político que costuma fazer toda a carreira em prol, né, dos Haydens, uma vez que o filho dele foi diagnosticado. Essa parte política, eu acho que é o começo do livro, quando você começa a entender que vai ter um cunho social e político, sabe? Pra explicar e tal. E eu consegui fazer muito link com a realidade. Então, quando ele fala dessa coisa do olha, o que você chama de cura, eu chamo de você não é humano o suficiente. Sim. Você não Essa escuta. parte é muito forte mesmo. É demais, sabe? Então assim, todas essas partes que eu marquei aqui foram partes que eu conseguia fazer links com a realidade. E aí também o que eu gostava era quando ele, enquanto um agente do FBI, ele não podia se envolver, por exemplo, com as passeatas e manifestações que aconteciam da galera dos Hardens ou Haydens que curtiam, enfim, que não gostavam do mundo físico, né? Do mundo usando C3, mas só da Ágora e assim vai. E ele fala assim, eu não posso. E aí até ele brinca o tempo todo, ele fala assim, escolhi um péssimo dia pra começar a trabalhar. Porque ele começa a trabalhar lá como agente FBI no dia que é anunciado a passeata, a manifestação. E ele é super criticado por isso também, né? Porque postaram lá na Ágora fotos dele indo pro trabalho, falaram que ele era fura-greve, esse tipo de coisa. Exatamente. Aí ele fala, uma hora ele chega atrasado no trabalho, e ele fala assim, poxa, as pessoas ficavam olhando pra mim com uma cara torta, como se eu fosse o culpado da manifestação acontecer. Mas se eu fosse culpado da manifestação acontecer, eu nem estaria usando o metrô em primeiro lugar. Mas também ele não discorda da manifestação. Ele só tá lá, né, vivendo a vida. Ele é um moderado. Ele é um moderado, sabe? Enfim, numa época que a gente tá, que é tudo, né, não existe o centro, sempre ou esquerda ou direita, independente do que você escolha, né, do que você fale, é muito louco isso. Eu achei as analogias muito boas, as analogias pra o que a gente tá passando agora, entendeu? Inclusive, tava falando pra mim que eu vou fazer um vídeo no Brabalogia, que é outro canal que eu participo, porque no Brabalogia você me pega umas notícias da última semana e indica um livro que tem a ver com aquilo. Então, assim, sabe, é muito esse momento, sabe? Tem muito a ver. E é uma discussão usando eufemismo, analogia, usando, assim, umas figurinhas, mas que você consegue aplicar em diversos outros meios,
sabe? Sociais, assim, então isso eu achei máximo. E pensando nisso, eu acho que a minha parte preferida do livro, na verdade, não é uma parte específica, mas sim A ideia. uma ideia que é a ideia da Cassandra Bell. Eu achei incrível o personagem, apesar de ser um personagem que aparece tão pouco, extremamente pouco no livro, ela tá no livro inteiro. E você vê que o livro é sobre as ideias dela também. Porque isso que você falou, do tipo, ser menos humano, não sei o que, a Cassandra, ela pega isso e ela traz pro extremo do lado dela, que é, por que eu tenho que dialogar com essas pessoas usando os termos delas? Então, pra quem não leu e tá na parte de spoilers por algum motivo, a Cassandra Bell, ela não usa o C3, ela não usa transporte pessoal. Ela só existe no corpo dela encarcerado e na Ágora. Ela não tá no nosso mundo físico de alguma outra maneira, a não ser o corpo dela que tá encarcerado. Exato, e é muito legal porque a Cassandra pra mim é um dos melhores personagens, ela e a Van, que é a outra agente da FBI. A Cassandra, o irmão dela, é o oposto. O irmão dela é um integrador, né? É um integrador. O irmão dela é integrador. E quando ela vai falar com o Chris, ela fala assim, meu, o que meu irmão acha ou deixa de achar, não faz diferença. Mas eu tenho a minha ideologia. A minha ideologia é essa. Sim. Sabe? E o que é mais doido é que, apesar dela ser muito forte na ideologia dela, mesmo assim, as pessoas usam o nome dela pra fazer coisas que não são aprovadas por ela necessariamente. Ou pelo menos que a gente saiba, né? Porque também vai que ela tava ali... Mas eu duvido, porque tentaram matar ela lá no final, não sei o quê. Mas, não sei se ela concorda ou discorda. Não deixam isso claro. E sabe com os atentados e tudo mais. Exato, mas o que eu acho muito legal é que esse personagem foi tão bem construído, na minha opinião, que quando acontecia dos caras falarem, eu tô aqui porque Cassandra fala tal coisa, eu ficava pensando assim, será? Não sei se ela fala isso não, isso não tem cara de Cassandra. Isso pra mim é a melhor parte de um livro. Sim. Quando você tá envolvido o suficiente pra você... Você já pensa que o personagem faria ou não faria, assim. Aí você pensa, esse personagem aqui não faria isso não, eu sei que não faria. Exatamente. Então assim, isso é muito bom, porque ela tem a ideologia dela, e mesmo assim também ela falar com o Chris e essa coisa deles serem ambos famosos, cada um pro segmento. Sim, isso é muito legal. Isso é muito demais, Exatamente. sabe? Porque o Chris, ele é o garoto propaganda da síndrome de Hayden e dos direitos dos Haydens. E aí ele é o cara que vai e entrega a florzinha pro Papa, usa um robozinho e vira a foto do prêmio Pulitzer e não sei o quê. Então assim, ele é esse cara. Ele é o cara da integração. Ela não, ela é da separação. Eles são muito opostos, mas ao mesmo tempo não quer dizer que eles sejam inimigos. Eles nem se conheciam. Eles nem se conheciam, sabe? E é muito legal. Eu amei muito quando eles se conhecem finalmente. Que tudo que ela fala, o narrador, né, e nesse caso o autor, ele deixa muito claro que ela não tá falando com prepotência. Exatamente. Ele fica assim, ela fala, eu conheço todos os famosos. Não foi com prepotência que ela disse isso. Ela disse isso porque seu ela pai realmente é um homem acontece. bom, que ela fala. Em vez dela falar, seu pai é um homem bom. Ela podia odiar o pai dele, porque o pai dele fez coisas com as quais ela não concorda. E não é que são coisas ruins, mas assim, ele fez uma grande campanha pra que as pessoas pudessem usar os veículos, por exemplo, esse tipo de coisa, que não tem nada a ver com a ideologia dela. Mas ela falou sinceramente que ela achava que o pai dele era uma boa pessoa. Porque você tem a figura emblemática do Chris, que é o homem modelo que tem a doença e que o tempo todo foi famoso por conta disso. E ele não sabe da mísera metade das coisas do governo. Então assim, quando o Tony chega nele e fala assim, olha, se isso aqui acontecer de verdade, se por exemplo for privatizado, né, esses corpos e tal, você não vai ter problema com isso, mas a galera pobre vai ter. Sim. Porque eles não vão ter corpo pra eles entrarem, mesmo que eles queiram. E eles não vão ter esse sistema de atualização pro corpo deles, eles não vão ter atualização de software, que é uma coisa muito importante nessa história, porque todos os robôs, eles têm os seus próprios hardware e software. E as empresas, se elas param de fazer atualizações, tem problema de segurança, assim como se o seu Windows para de atualizar, sabe? Você pode ter problema. Exato. A Imagina pessoa seu corpo. seu corpo. E eles citam exemplos de pessoas logo no começo, assim, quando os hackers causavam nas redes neurais. E isso me deu bastante medo, assim, porque eu realmente acho que se isso fosse real,
Imagina o poder que você ia ter sobre o outro, sabe? Não, é e muito uma coisa perigoso. que o Tony coloca de possibilidade, que é muito louca também, é, por exemplo, às vezes, beleza, o software vai continuar atualizando pra essas pessoas mais pobres, mas elas vão ter que ver anúncios obrigatórios, por exemplo. E eu sempre fico pensando, os aplicativos grátis, que você tem que ver o anúncio. Tudo bem, o aplicativo grátis, dependendo, eu posso desinstalar ele. Mas é seu corpo, cara. Exato. É o seu corpo robótico, mas é seu corpo. E aí você vai ser obrigado a isso. Então, realmente, o Tony, ele traz umas questões muito boas também. O fato do Chris ser um cara rico também traz algumas questões, porque ele, assim, ele vai tendo empatia, mas tem várias horas que ele fala assim, bom, nessa hora eu não entendi, sabe? Nessa hora eu realmente não compreendi, porque não faz parte do vocabulário dele, sabe? Ele sempre teve do bom e do melhor. Mesmo ele tendo a doença, né? Ele sempre teve a máquina mais cara, ele sempre teve acesso. Se algo acontecesse com eles, a imprensa tava sempre em cima. Então é uma série de regalias que ele assume que ele tem. Sim. Sabe, por exemplo, quando ele tenta entrar no robô e o robô as pernas não estão funcionando, e que aí ele vira e ele fala assim, nessa hora eu não aguentei. Eu fui e gastei do meu dinheiro mesmo, do meu bolso. Sim, usei meus privilégios. Usei meus privilégios. Então, assim, eu achei isso bem interessante. Porque o autor, ele podia ter colocado um personagem extremamente, sabe? E coitadinho, né? E não foi. Foi tipo um cara com privilégio, que tem uma doença. Então, vamos lá. O El é também um personagem bem redondo, sabe? Em tudo que faz, assim. Eu achei bem legal isso. E, em contrapartida, você tem a Van, tipo, a gente, sabe? Que é toda torta. Que é toda torta. Mas ela é muito gostável. Ela é muito gostável, cara. Eu gosto dela. Uma coisa que eu achei meio estranha, mas que, ok, fazerem, eu acho que foi uma escolha do John Scalzi, foi que teve essa deixa pra Van ficar doida em algum momento da história. Que tem essa outra personagem, né, a Trin, que ela fala, ela vai, em algum momento, ela vai ficar doida e ela vai te mandar pro buraco. Isso não aconteceu. Eu achei que isso vinha em algum momento da história. Mas eu não ligo que não tenha acontecido. Eu acho que foi uma coisa só pra gente ficar meio noiado. Meio assim. noiado com ela, porque é uma personagem emblemática, né? Eu esperava uma explicação melhor também, confesso. Porque eu me apeguei bastante a essa personagem. Então eu ficava imaginando várias coisas, mas talvez você tem razão, talvez tenha sido um gancho, também uma coisa policial, sabe? Tipo, fica imaginando aí então o que ela tá fazendo, só imagina. Porque mesmo uma parte que já é quase no final do livro, que ela vai contar pra ele, pro Chris, só uma parte do... Por que ela não gosta mais de ser integradora, por exemplo? É só no final, ela só conta uma parte. Sim. Aí você fica, meu, cadê o resto? Sim. Eu quero o resto. Por que a mulher te odeia? Por que aconteceu com sua ex-parceira? Tipo, demora ainda, sabe? Mas já é pesadíssima essa parte que ela conta. Gente, como assim, sabe? Uma Hayden usou essa desculpa porque, na verdade, ela queria sentir como era a morte sem morrer. Que egoísta, né, caramba, né? E aí, o que ela fez? Ela quis contratar um integrador e fazer um plano pra matar o integrador, e ela sai na última hora, assim, e não morre. Que raiva dessa pessoa. Que bizarro, né? Mas é um nível tão real que eu acho que se as pessoas tivessem a possibilidade, muita gente ia querer. Exatamente, porque é uma coisa legal desse livro também, que não é que todas as pessoas que têm a doença são coitadinhas, são pessoas. Exato, são e existem pessoas boas e pessoas extremamente ruins também. E essa pessoa que fez isso é uma pessoa extremamente egoísta e malvada, sabe? Tipo, como você vai matar alguém aleatório só pra você sentir uma coisa, sabe? Eu acho legal eles terem posto isso no livro. São pessoas muito reais, eu achei. Sim. Eu acho que isso foi ótimo, porque é muito fácil, é uma linha muito tênue, assim, é muito fácil você colocar pessoas totalmente reais numa ficção científica. Sim. E criar um mundo que você fala, exatamente. acho que não. Mas nesse caso eu achei todo mundo bem real. E isso assusta. Essa é a melhor parte da ficção científica, é você ficar assustado e ficar assim, mano, e se isso acontecesse, maluco? Como que ia ser, né? Exatamente. Mas uma parte que eu acho que foi a única parte que eu realmente não concordei com o rumo foi, ainda aproveitando que a gente tá na parte do spoiler, é quando o primeiro cara que morre, eu sou péssima com o nome, que é da tribo lá. O Johnny, né? O Johnny. Descobrem a fita dele pra avó e pra irmã. E ele fica 40 minutos falando. Sim. Sem ser integrado. E é um parágrafo só, praticamente. Um parágrafo só, ele falando assim, olha, eu tô muito desconfiada aqui do que tá acontecendo. O cara é apontado o tempo todo como lerdo, como um cara que não fala, que fala muito pouco e que tá sendo dominado quase 100% do tempo por um outro ser humano. O que garantiria ele, por exemplo, que ele, sabendo disso que tava acontecendo, bem na hora que ele tá gravando aqui o vídeo, ele não ia ser... É verdade. Sabe? Aí eu achei meio, tipo, um furinho aí, sabe? Mas todo sim. livro tem, não tem jeito. É aquela coisa que, assim,
talvez eles pudessem ter colocado, assim, mais dificuldade pra ele na hora de gravar, assim. Exato. Então, ou uma carta que ele seja, grava um sei pouco, lá. aí interrompe o vídeo. Aí ele volta, aconteceu de novo, sabe? exato. Uma coisa meio diário apocalíptico, assim, sabe? Que o cara tá, ai, ontem aconteceu de novo, nossa, vó, tá difícil aqui, meu Deus, sabe? Mas eu acho que devia ser, sei lá, o help, socorro, tá acontecendo um negócio, eu tô desconfiado que é isso. Tão na minha cabeça. E manda carta. E tipo, sei lá, manda carta, ai, só chegou depois de vários dias de morte, eu não sei. Conversou com outra pessoa, se você vê que eu morrer, manda essa carta pra minha avó. Sim. Não sei, faz outra coisa. Aí eu fiquei meio tipo, querido, não me engane, né? Sim. Uma coisa que eu não gostei muito foi o objetivo do vilão, do Hubbard. Que eu achei ok, mas eu esperava uma coisa mais forte. Até porque foi ele que fez o discurso do cura e não Da sou cura, suficiente. E cara, esse é um discurso tão forte que eu pensava que seria mais legal se ele tivesse uma motivação ideológica mais forte no final. E no fim das contas era uma motivação só capitalista. Só capital, Então ele só queria desestabilizar tudo pra comprar as empresas. E, ok, né? E por isso que eu não curti tanto os mínimos detalhes. Porque uma hora parecia que eu tava lendo um livro de empreendedorismo. Ele vai então comprar empresas que estão falindo para que depois chegue. Tipo, eu fiquei, bem. Até mas... quase o final eu tava esperando um twist, assim. Tava. Eu tava falando, não, esse cara é muito óbvio que é ele. Será que não é outro cara? Tá tudo levando muito a ele. Será que no final vão revelar que, na verdade, a Cassandra Bell que era a vilã mesmo? Sabe? Ia ser coisa demais, assim. hein? Tipo, ela planejou a própria morte pra causar o caos entre os Hayden, sabe? Alguma coisa assim, bem no dia da passeata. Pensei que ia ser alguma coisa nesse nível, sabe? Ia ser muito demais, cara. Talvez não encaixasse, sabe? Não, mas aqui acho eu que, assim, achei que ia ter, porque parecia muito encaixadinho, que era esse cara, então. sabe? Esse tipo de coisa. Mas acho que ia ser até melhor, assim. Mas aí eu ia gostar se fosse uma parada, se não desse tempo pra explicar. Que acaba a última fala, você fala assim, meu Deus do céu, é a Cassandra. Acabou o livro. Eu ia ficar meio pistolinha, entendeu? Mas eu ia falar assim, nossa, parabéns aqui. Ia ser legal. Sim. Em vez de acabar, tipo, tudo bem. Porque acabou o finalzinho, assim, do livro, pra mim, é a parte mais fraca. Porque eu acho que todo o processo, até descobrirem não sei o quê, até chegarem à conclusão de que, não, era o Nicholas Bell dominado o tempo todo. Sim. Eu acho que até aí, tipo, é tudo... Tá assim, ó. Ótimo. Aí chega, tipo, na parte da tentativa da morte da Cassandra, que é, tipo, ok, é legal, mas... aí o finalzinho, que é, tipo, quando tem a passeata e, foi mó legal a passeata, nada de ter problema. Acabou. Eu fiquei, tipo, eu tava tão ansiosa pra essa passeata. E parece também um final de novela, né? Acontece tudo, aí no último minuto, tudo bem, vivendo feliz para sempre. E tudo bem também, eu acho que de maneira alguma isso vai tirar a importância do que teve antes, sabe? A jornada foi ótima. Exato. Mas o destino pode não ter sido o melhor possível, mas ele foi um bom destino e a jornada foi ótima. Foi um bom final. Assim, né? Dentro da coisa, assim. Porque é um final que encaixa. Foi um roteiro Exatamente. encaixadinho, entendeu? Foi tipo, olha, aqui, fez aqui, botei aqui e... Okay. Mas eu tava vendo um twist chegar, assim, uma reviravolta que não chegou. Às vezes até é isso que é a reviravolta, né? Que a gente tá tão acostumada a ver... ter um negócio louco. Que aí quando você tá esperando, não, né? Será? Aí não acontece, também é uma coisa inesperada, eu acho, né? No fim das contas. Se a gente vivesse numa sociedade que tivesse C3 pra todo mundo, que nem era o objetivo do Hubbard, que todo mundo pudesse usar. A ideia. Você usaria? Difícil, né? Sim. É estranho, né? Será? Nossa, Mas eu acho que sim, porque eu encaro, uma vez que eu vivo em um mundo onde isso não existe, eu encaro o diferente como uma aventura. Então, eu acho que eu encararia como do mesmo jeito que eu pularia de bungee jump. Cara, tem um filme que eu tava lembrando quando eu li o livro. Eu pensei muito nesse filme, que eu não lembrava o título, mas era um filme que eu vi no cinema muitos anos atrás. E aí eu procurei no Google, porque eu não lembrava o título. Procurei pessoas morando em robôs. E aí eu achei, é um filme que aqui no Brasil ficou chamado como Substitutos, mas em inglês é Surrogates, que é Encarcerados. É tipo isso. Mas é um filme que é com Bruce Willis. Nossa. E nesse filme a sociedade é tipo isso, as pessoas têm os seus próprios robôs, todo mundo tem seu robô, e você não sai de casa pra trabalhar, seu robô que vai. Então você pode ser tipo uma pessoa com 60, 70 anos, você pode ter um robô com 20 e pouquinhos anos de aparência, assim, que vai pela rua. Nossa, isso ia dar um trabalho pra galera, gente.
Então, exatamente. Então as pessoas meio que ficam jovens pra sempre. E também se acontece alguma coisa com o seu robô, acho que não acontece com o seu corpo de verdade, sabe? Tem umas coisas meio parecidas. Eu lembrei muito disso quando surgiu essa possibilidade do C3 ser pra todo mundo também, sabe? E é bem também estado atual, uma vez que o futuro talvez seja todo mundo em casa se comunicando pela internet, sabe? É tipo isso, vai, deixa eu mandar o meu robozinho ali. Então, resumindo, gente, leiam Encarcerados, porque tem muita coisa muito legal pra você refletir. Ó, a capinha do livro aqui, que aliás eu nem tinha mostrado, né, tão de perto assim, tá tão bonita. Tá bonita demais. Tati, faz o seu merchan, onde as pessoas te encontram. Um pitch aqui em 10 segundos. Bom, Valer um Livro, youtube.com/Valer um Livro. Vai tá aqui na descrição. Lá eu falo de livros, literatura e também dou aula. Falo um pouquinho pra quem vai prestar vestibular, ou pra quem vai fazer uma prova, ou pra quem só quer entender um pouquinho sobre a história do nosso país, que é principalmente a literatura brasileira, e entender de uma maneira tranquila, porque a minha meta enquanto ser humano, com ou sem C3, é fazer a literatura perder esse peso que costuma ter. Quando eu falo literatura, as pessoas se escondem e não querem mais ser meus amigos. Então, vamos todo mundo mostrar que isso aqui é literaturaça, sabe? E que várias coisas são literatura. Literatura não é só a alta, o clássico e tal, sabe? E também pegar o clássico e trazer de um jeito que fique menos pesado, menos burocrático, menos, sabe, obrigatório e tal. Então essa é a minha ideia. E aí isso no Valer um Livro e no Babalogia a cada 15 dias. Eu, enfim, também indico livros e linko com notícias também com esse intuito, sabe? De mostrar como a literatura tá no nosso dia a dia em várias coisas, inclusive na Netflix. E eu espero que vocês tenham gostado desse outro episódio do Clube de Leitura Mikan. É o segundo episódio só, então se vocês quiserem dar sugestões de como pode melhorar esse formato, se vocês gostaram, o que vocês acham que vale colocar no próximo, o que vocês acham que é melhor mudar pro próximo, sempre gosto de ouvir a opinião de vocês. Se você quiser comprar o livro, de novo, Encarcerados, tem o link aqui na descrição e tem cupom de desconto. Também fica de olho aqui no canal e nas minhas redes sociais, porque em breve eu vou falar qual vai ser o próximo livro do clube. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau!